Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao novo módulo da formação de gestão emocional, que fala exatamente sobre o nosso livro Cesar Chamin, Inteligência Positiva. Deixa eu ver, ele tá sempre pertinho aqui de mim, tá aqui, ó. Então, agora, lembra que eu recomendei a leitura, o áudio? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a metodologia de Cesar-Chamini. Lembrando que a formação em gestão emocional não se reduz a este livro. Pelo contrário, né? O tanto de coisa que a gente já aprendeu até aqui. Ela é bem mais ampla, ela vai com todos os meus conhecimentos aí. Como eu falo sempre para vocês, todas as minhas formações, pós-graduação, conteúdo da psicoterapia, mas hoje a gente vai falar sobre Sujat Chamin, que ele tem a metodologia do teste dos sabotadores, do QP, porque é a forma que você inicia essa autoinvestigação, tanto em você quanto nos futuros clientes, parentes, filhos, até maridos, né? A depender. Claro, desde que ele queira. Eu sempre brinco assim, ninguém sai fazendo testes sabotadores em quem não quer, né? A gente ajuda quem quer. Lembre-se, a gente não tira as correntes de quem não quer ser desacorrentado. Já anota essa aí no caderno. A gente nunca tira as correntes de quem não quer ser desacorrentado. Então, quando você estiver ouvindo a minha aula, minha voz e ficar lembrando, nossa, isso aqui parece fulano, ciclano, beltrano, é sempre para você. Sempre para você. Depois, a gente ajuda quem precisa, tá bom? Desde que ele peça ajuda. A gente não tira as correntes de quem não quer ser desacorrentado. Então, a gente agora vai falar o quê? Vamos falar um pouquinho sobre Shizat Chamini. E antes de falar sobre ele, eu quero complementar para vocês com o seguinte: a história que faz a gente chegar até aqui. Nós temos hoje um termo muito comum nas redes sociais chamado inteligência emocional. E o pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Então, esse livro também tem ali na plataforma de vocês, Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é o primeiro, vamos dizer que ele é o precursor de falar da inteligência emocional, que é a capacidade que o indivíduo tem de identificar os seus próprios sentimentos e os dos outros, de se motivar e digerir bem as emoções internas e nos relacionamentos. Esse livro também está lá para estudo dentro da plataforma. É necessário saber lidar com pessoas e com emoções. Então, o grande referencial de inteligência emocional é o Daniel Goleman. Agora presta atenção, gestão emocional não é inteligência emocional e principalmente em épocas de inteligência artificial, ChatGPT e outros tipos de chat que usa inteligência emocional, você tem que ter muito cuidado para você não confundir os conteúdos, porque o Daniel Goleman tem as suas classificações, tem as formas com que ele fala da inteligência emocional, tem toda a metodologia dele. Inclusive, ele usa tranquilamente a palavra controle das emoções. E aqui na formação a gente não fala de controle. Por que que eu falo sobre isso? Porque eu já peguei várias alunas ao fazer postagem, ao colocar nas redes sociais, ficar usando termos, gestão emocional misturado com inteligência emocional, ora usa a palavra controle, ora usa autoconhecimento. E eu quero que vocês tragam para a realidade de vocês que existem algumas palavras que são da nossa metodologia. Por exemplo, eu uso muito autoinvestigação. Eu não uso autoconhecimento. Dificilmente eu uso a palavra desenvolvimento é, pessoal. Por quê? Porque isso remete a várias metodologias, inúmeras metodologias, e quando a gente usa autoinvestigação, gestão emocional, a gente está fazendo referência à nossa metodologia, ao nosso estudo, que acaba sendo um pouco de cada coisa, mas não pegar de forma aleatória, mas um estudo revisado desses autores. Nossa, gente, você quer dizer que você leu Daniel Goleman e fez um resumo, uma síntese, uma crítica? Você acabou criando algo melhor do que esse autor? Eu criei algo pela minha percepção,
daquilo que eu vejo como verdade para as minhas alunas, para os meus atendimentos em consultório, para as palestras que eu vejo na minha própria vida. Então, sim, eu fiz uma revisão do Daniel Goleman, aprendi muito com ele, honro o autor, mas tem coisas que eu discordo e tá tudo bem. Assim como quem passa pela formação em gestão emocional vai fazer uma releitura, a gente chama isso de releitura. Vai pegar muitas coisas que eu digo, que eu faço, vai observar na prática, pode fazer uma outra terminologia. Isso requer sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Então, quando você fala de inteligência emocional, você vai ter todo o passo a passo do Daniel Goleman. Quando você fala de inteligência positiva, nós estamos fazendo referência ao Cesar Chamini. Se você não tiver isso claro para você, o seu próprio cliente, seus parentes, as pessoas que vierem conversar com você também não vai entender. Não vai entender, porque vai falar assim, mas ela fala de inteligência emocional e fala de acorde para amar, o que tem a ver? Absolutamente nada, porque o Daniel Goleman não fala de inteligência emocional. O acorde para amar é a transcendência, é o objetivo final que a Geisa, com a metodologia da formação em gestão emocional, espera para vocês. Mas o autor, Daniel Goleman, não fala sobre isso, tá bom? E o Shizat Shamin, ele é um autor que realizou um estudo em diversos países e ele apresenta um novo passo a passo na identificação de como o equilíbrio emocional é determinante na maioria das tentativas para melhorar a vida pessoal e profissional. Esse estudo foi realizado em vários países, mais de 45 países, e ele percebe ao final que apenas 20% das equipes ou dos indivíduos realmente conseguem alcançar o seu potencial máximo sem ter que sem se sabotar, né? Sem durante o processo realizar autossabotagem. Então, é muito interessante que ele consegue categorizar tanto em equipes quanto no indivíduo, que quando você ou a sua equipe se sabota, isso é provado pelo estudo dele, que gera a mente sábia sendo pouco utilizada, né? E a mente sabotadora gritando no seu cérebro. E eu acho interessante esse estudo, estava aqui procurando, que ele mostra esse vértice aqui, ó. Lembra? Esse vértice aqui apresenta a pontuação do teste de QP aqui do lado. Quem está com o livro físico está na página 123. No digital eu acho que muda alguma coisa. E aí ele mostra que o ponto de virada do QP, que a gente vai estudar ele daqui a pouco, é 75. Então, se o seu teste de QP, a qual você fez durante nossa formação, ele está abaixo de 40, de 75, você pode sentir-se bloqueada, inerte, pode sentir que você tem um desempenho mediano na sua vida profissional, sem muito destaque, um casamento em crise ou até mesmo caminhando para uma dissolução. Ou se você trabalha com liderança, a sua equipe tem baixo desempenho. Isso tudo é causado por uma pessoa que tem um QP baixo, de 75. O que é QP, Geisa? Quociente de positividade, que é aquela pessoa que ainda reage muito ao que o mundo faz com ela. Reage em que sentido? Sofre muito, reclama muito, milindra muito, se sabota a partir da fala de alguém, quando alguém a critica, quando alguém faz apontamentos. Isso tudo é importante. E pessoas que não oscilam tanto, não são tão reativas a pessoas que convivem e ao meio. Elas se mantêm com o QP, quociente de positividade, acima de 75. Então, normalmente é um indivíduo que está sempre florescendo, está sempre crescendo. Onde ele é colocado, ele expande, ele cresce, ele alavanca. Normalmente é um casamento que inspira outros casamentos, outras pessoas, que tem diálogo, que tem intimidade, que tem conexão. E também, se é um bom, se trabalha com liderança, é um bom líder. A equipe dessa pessoa vai ter alto desempenho. Então perceba que para você conseguir ter uma boa vida pessoal, seja no casamento, no seu
individual ou até mesmo profissional, liderando equipes, empresas, você precisa ter o seu QP, segundo o teste e o estudo do X-Jamini, acima de 75. Porque senão é aquele sente raiva, sente frustração, se sente inadequado, sente que não vai dar conta, quer desistir. E esse monte de emoção vai fazer o quê? Atrapalhar o seu dia incrível. E se você passa o dia, ao invés de estar produzindo, crescendo, cuidando de você, autocuidado, com fé, amor e esperança, você está pipocada, você não está construindo o seu futuro. Porque quem perde no hoje, no presente, no agora, um dia incrível também perde um futuro incrível. Porque a vida é muito rápido. E se a gente passar o nosso dia pipocada, a gente não constrói aquilo que a gente nasceu para construir. Combinado? Então a inteligência positiva é o seguinte: o foco dessa abordagem do Chamini é avaliar o quanto a sua mente age como a sua aliada, mente sábia, e não como a mente sabotadora. Porque as metas às quais você se compromete a atingir não é realizada quando a sua mente sabota e não quando ela está no modo sábio. Então, se você é um profissional que precisa vender e você está se sabotando, você vai achar que você não vai dar conta de vender, você vai dizer que você não é capaz de gravar um vídeo, que você não consegue falar com as pessoas, que ali todo mundo já conhece aquele produto que você tem, não quer comprar, que tem muita nutricionista na sua cidade, que tem muito psicólogos na sua cidade, que tem muito psicoterapeuta na sua cidade, e você não consegue realmente. Por quê? Porque quem está te falando isso é o crítico, são os sabotadores. Agora, uma pessoa que está com a mente sábia, ela traça uma meta e ela vai para cima e ela realiza. Ela realiza, porque ela está com o modo ativado. Recentemente eu fiz uma parceria e durante uma palestra, no intervalo ali de 1 hora, mais ou menos, eu fiz um pitch que a gente chama. O que que é a pitch de venda? É você caminhar com aquela palestra e, por final, você fazer uma oferta. E ser uma oferta irresistível, as pessoas comprarem. Eu fiz uma oferta no final da palestra e aí eu consegui, naquela 1 hora, naquele bloco, naquela janela, um agendamento, não me lembro ao certo agora, de mais de 10 consultas. Vendi produtos físicos, vendi produto digital. Como assim, Geisa? Em 1 hora você conseguiu converter esse horror de venda? Imagine se você fizesse isso toda semana, se você fizesse isso todo dia. Mas é sobre isso que eu estou falando para vocês. Porque quantas de vocês são profissionais que estão no consultório, que estão ali tentando vender um produto físico, um produto digital, e passa o mês inteiro e não consegue o cliente? Por quê? Será que você realmente tem as suas metas sendo construídas com a sua mente sábia? E quando você constrói a estratégia, será que a sua mente sabotadora não está te abatendo, te batendo e te tirando essa oportunidade? Agora, muitos de vocês vão falar assim, Jesus, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho a estratégia. Aí, gente, não é um problema da mente, sabe, mente sabotadora, é um problema de conhecimento. Por isso que aqui nós iremos ter o nosso módulo de negócios, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês de como eu faço para poder vender onde quer que eu esteja, qualquer que seja o meu produto. Tá bom? Autossabotagem, então, acontece com todo mundo. Então, se você tem um filho, uma família, um marido, um sócio, uma empresa que fica apontando você como grande problema, relaxa. Autossabotagem, todos nós nos sabotamos, seja homem, mulher, criança, adulto, é um fenômeno que seres humanos, universais, por isso que o estudo é feito por mais de 40 países, sem distinção de idade, etnia e classe social, é um fenômeno humano. E se você não aprende a gestão emocional, não sabe calar a boca dos seus sabotadores e ativar a sua mente sábia, você está refém disso. Você está refém disso. Você não sabe como tratar, porque você ainda não aprendeu. Simples assim. A inteligência positiva ajudará você no equilíbrio. E eu já expliquei na aula anterior. Não é nada de um equilíbrio, dois para cá, dois para lá, dois para. Não. O equilíbrio é a dança, gestão emocional entre a vida pessoal e o trabalho, entre liderança de equipes e cuidados com a saúde, entre gerenciamento de estresse e relacionamentos. Se eu sou um empreendedor, estou passando por
uma palestra como essa, um dia extremamente agitado, corrido. Nesse dia, inclusive, eu dei duas palestras, de manhã e à tarde. Como é que a Geisa está no final do dia? Alerta, ansiosa, triste, feliz. Olha o mix de como é que eu vou estar nesse dia especial. Dei duas palestras, uma pela manhã de nutrição e à tarde sobre assédio financeiro e gestão emocional. E aí, o que que acontece? Eu chego em casa, gente, eu tô pilhada, tô mega feliz, eu tô super animada. Até essa agitação da empolgação, de querer contar para todo mundo, de querer compartilhar como é que foi o dia. Talvez meu esposo esteja chegando de um dia com um problema, esteja cansado, ou até mesmo meus filhos. Então, nem aí, talvez, para saber como é que foi as palestras. Eu tenho que ter essa gestão emocional para respirar, calmar um pouco, baixar um pouco a adrenalina, porque quem estava com a adrenalina alta era eu, porque estava lá trocando, participando, ensinando pessoas. E talvez nesse momento alinhar um pouco e entrar na energia da minha família. Talvez até passando por alguma situação eu vou ter que ajudá-los, né? Outra percepção, liderança de equipe. Agora há pouco eu falei que a importância de você estudar gestão emocional e aprender sobre inteligência emocional e inteligência positiva é você aprender a se motivar. Um erro grande que acontece em lideranças de equipe é gestor, líderes achar que pode motivar alguém que está desmotivado. Não pode. Não pode. Por isso que muitas vezes a gente ensina o quê? Encaminhar essa pessoa para um acompanhamento terapêutico, encaminhar essa pessoa para uma gestora emocional, para fazer um curso, para entender mais sobre ela, porque a motivação é de caráter intrínseco. Uma pessoa não pode chegar lá externamente e querer motivar ninguém. Essa pessoa tem que encontrar as próprias razões, os próprios elementos que faça ela acordar todos os dias para amar, acordar todos os dias para viver o dia incrível. Eu conheço muitos gestores, muitos líderes, esposa, esposo, que fica tentando arrastar a outra pessoa. Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então, entender um pouco sobre tudo isso que a gente vai aprender hoje é entender que a nossa mente, ela tem essa capacidade de nos destruir ou de nos impulsionar. E isso tudo que a gente está falando aqui é o que a gente vai aprender na gestão emocional, ativar o nosso modo sábio e reduzir o nosso modo sabotador. O IP, vocês vão ver no livro, durante a leitura dele ou escutar o audiobook, é a indicação de controle sobre a própria mente. Preste atenção. Por que que a palavra controle está ali? Porque o IP está narrado aqui neste livro. Então, o controle está vinculado ao Cesar Chamini e também Daniel Goleman. Aqui que a Geisa Dourada fala. Geisa Dourada fala, gente, não é sobre controle, é dança, é gestão, mas o IP conforme a metodologia, que eu vou ser fiel ao termo do autor. QP, quociente não é coeficiente, é quociente positividade. Quando de 0 a 100, a sua mente age a seu favor. Então, o QP é quociente de positividade. Como, mesmo apesar de um dia desafiador, briguei com alguém, tive um problema na minha empresa, acabei tendo a notícia triste da perda de alguém. Ainda assim, o que o mundo traz para mim, eu vou conseguir digerir isso com maturidade e não baixar o meu consciente de positividade a ponto de se tornar disfuncional. É óbvio que se você perde alguém, se você tem alguma situação que tem que resolver grandiosa, você vai ficar ansiosa, você vai ficar triste, você vai ficar com pesar de tudo aquilo que está acontecendo, mas aquilo não pode deixar você disfuncional. Quer ver? Vamos supor que você estava contando com dois contratos grandes, sei lá, uns contratos de 40 mil, e aí duas pessoas cancelam esse contrato. Aí você percebe assim, acabou de voar pela minha mão 60, 80 mil reais porque houve um cancelamento desse contrato. Gente, isso vai mexer com você. Você tinha planos em relação a isso. Você vai ficar preocupada, você vai ficar com raiva, vai ficar triste, a depender de cada situação. Mas isso não pode deixar você disfuncionar a ponto de você não conseguir sair desse lugar e reconstruir uma nova estratégia.
tá? Então, o quociente de positividade, quanto mais alto, maiores ganhos financeiros, maior sucesso na sua vida pessoal, saúde, profissional, criatividade. Por quê? Porque apesar do caos, isso não abate você. Ficou claro isso? E aqui, só para a gente findar essa parte, porque eu vou explicar cada um deles, esse aqui é o retratinho fiel ali do nosso livro, que é o crítico interno e os seus cúmplices. Para a gente entender um pouquinho, o crítico interno é como se fosse o chefe da gangue, e os cúmplices é como se fosse aqueles que vão atuar infinitamente na sua mente. Por que infinitamente? Porque eles estão ali o tempo todo, a cada segundo, para te sabotar. Então, muitas vezes você vai ter o insistente atuando. Ele vai te exigir um nível de perfeição tão grande que ele pode te travar. Você vai ter um prestativo muito alto. Você tá vendo ali o bonequinho com vários coraçõezinhos? Você vai estar sempre na agenda do outro, fazendo pelo outro, cuidando do outro, a ponto de atrasar a sua vida, a sua realidade. É aquela mãe, por exemplo, que vive para os filhos o tempo todo, na agenda dos filhos, e a gente olha para ela, ela tá passando mal, com problemas de saúde, sem arranjar um tempo para fazer o check-up dela, ou muitas vezes ela vive para os filhos para virar, para não olhar para o casamento dela que está num problema financeiro ou com uma crise afetiva. Então, o prestativo é eu me dou demais para aquela pessoa para que eu nem olhe para os meus próprios problemas. Nós temos o inquieto, que é uma pessoa que tem muita iniciativa, iniciativa de coisas, iniciativa de projetos, de várias ideias e pouca acabativa. O inquieto, a pessoa tem pouca acabativa, está muito ligada a foco. Começa muitas coisas, mas não conclui nada, se perde no meio do caminho. Nós temos o hiperrealizador, que aparentemente, dizem as más línguas, que o hiperrealizador é um sabotador bom. Mas por quê? Porque ele quer fazer, quer fazer, quer fazer. Só que ele está ligado a workaholics, a síndrome de burnout. Por quê? Porque quer fazer tanto, tanto, tanto. Mas por que que ele é um sabotador? Se é bom fazer, que é bom trabalhar, que se é bom construir. Porque ele só está fazendo isso porque ele está fugindo de olhar para as próprias emoções. Então, uma hora a conta chega. O hipervigilante, que é aquela pessoa que olha para o futuro, olha para as pessoas, olha para a situação e tudo acha que vai dar errado, tem medo, vão me trair, vão me deixar, vai dar merda. Então, o hipervigilante, ele está o tempo todo ansioso, tenso, com a visão de futuro. E imagine você, você quer ir lá para o futuro, se esse futuro é ruim, é medroso, se vai dar errado, se alguém vai fazer um mal para você? Não. Não, então essa pessoa ela não constrói um futuro dela porque ela está o tempo todo com medo do próprio futuro. A vítima, né? O sabotador vitimista, ai, tudo é comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me escuta, ninguém me compreende, ó céus, ó vida. Vítima, isso também é horrível, é horrível. Uma pessoa vitimista tem que cortar isso na alma, tem que exercer virtudes. Uma pessoa vitimista é muito difícil. Ela é vitimista, vocês vão estudar isso, para querer atenção. O prestativo, ele quer atenção, ele está carente de amor, ele quer ser visto, mas ele está ali ajudando o outro, cuidando do outro, entregando para o outro. Então as pessoas gostam, né? Por quê? Porque quem é que não quer ser servido o tempo todo? Agora, o vitimista, ele quer a mesma coisa que o prestativo, só que ele está queixando, reclamando, murmurando, brigando, então as pessoas se afastam. E como ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer ser visto e as pessoas se afastam, hum, aí dá um ciclo terrível isso. O hiperracional, olha lá, a calculadora, olha lá, a chavezinha dando um corda, que nem aqueles bonecos que a gente brinca, dava a corda e ele saía se movimentando. Olha o cérebro, ele parecendo uma engrenagem. Então, é uma pessoa muito racional, muito metódica, que faz o passo a passo o tempo todo, e isso desconecta também das suas relações afetivas, com certeza. O controlador é ali, ó, marionete, a pessoa que quer controlar tudo e todos e toda a situação. Então, tá sempre ansiosa porque quer todo mundo debaixo do seu guarda-roupa e as pessoas acabam não querendo. E o nosso esquivo, que eu gosto de chamar do eterno adolescente.
que ele não quer conflito, ele não quer olhar para as contas, ele não quer olhar para o relacionamento que está ruim, ele quer esquivar, porque ele não, não, não quero nem me ocupar com isso. E quando o tombo chega para o esquivo, chega doendo, que é o eterno adolescente. Ah, mãe, eu sou grande para sair, mas eu sou uma criança para lavar roupa, ou lavar louça. Então, o que que é o esquivo? O que que é o eterno adolescente? Ele quer o prazer, mas ele não assume as responsabilidades. Então, esses novos sabotadores e o crítico interno é o que é responsável por toda a parte de sabotagem que o nosso autor, Shizad Chamini, apresenta para a gente. E aqui foi a introdução dessa aula, para que agora a gente estude um a um e você compreenda cada vez mais sobre os seus próprios sabotadores. Abaixo dessa aula vai ter um link, o link com o teste dos sabotadores, que eu peço que vocês façam, especificamente tanto o teste dos sabotadores quanto o QP, que é a outra bolinha do lado, que é o quociente de positividade. Eu espero que vocês façam, imprimam e deixem junto com o material de vocês, porque ele vai servir para estudo, para durante as aulas você fazer várias anotações. Coloque no seu caderno, coloque na sua pasta, tá? O QP eu sugiro que você faça em 3 dias. Hoje, vou deixar o link aqui, e você vai falar se hoje é um dia de merda, hoje é um dia comum, ou hoje é um dia uau, tipo o dia que eu dei palestra, que eu tava elétrica, maravilhosa, tudo tá dando certo na minha vida. Por que que a gente pede para fazer nesses 3 momentos? Faça nos 3 momentos e depois divida a soma das 3 notas por 3, para você ter uma média de como é a sua nota de quociente de positividade, somando um dia incrível, um dia de merda, que você tá na bad, e um dia comum, que é um dia normal. Tá bom? Combinado? Vou deixar o link abaixo dessa aula. Façam os testes, imprimam os testes. Algumas páginas têm alguns relatórios ali, mas é importante para o estudo e aperfeiçoamento de cada um de vocês. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.